Pessoal do canal, estou passando por aqui hoje para falar um pouquinho da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, relativa à constitucionalidade do acordo individual previsto na MP 936 de 20 para efeito de redução de salário, redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Tá? Esse objeto foi discutido na DIN 6363 de 20 e na proposta inicial o ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da medida cautelar, propõe uma interpretação conforme a Constituição. Então, a partir do artigo 7º, 6º da Constituição Federal, que trata da redução de salário mediante acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, o ministro entendia de que esse acordo individual firmado entre a empresa e o empregado teria validade imediata mediante a necessidade de notificação do sindicato para que o sindicato possa, no prazo estabelecido, instaurar ou iniciar a negociação coletiva. Tá? Então a ideia era de que pudéssemos conjugar a regra excepcional, contrato de trabalho, que a gente vem falando um pouquinho disso, do contrato de trabalho de emergência, com a necessidade da composição ou da preservação do texto constitucional. Então a ideia foi também debatida nos votos da ministra Rosa Weber, no voto do ministro Edson Fachin, segundo os quais a redução de salário, como uma medida extrema, era aquela medida e a medida adequada para que seja tomada em época de excepcionalidade como esta que vivemos do Covid-19. Contudo, embora houvesse essa possibilidade, né, de instaurar a negociação coletiva, e aí a solução seria pelo princípio da norma mais favorável, pela divergência apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, haveria ali um valor, né, que o Supremo pretende preservar com essa decisão, que é o valor da segurança jurídica. Tá? Ele entendia que haveria ali uma condição resolutiva e dentre as possíveis respostas, a inércia validaria o acordo coletivo ou uma proposta diferente, a segurança jurídica naquele momento de Covid-19 poderia ser prejudicada. Nós trazemos também alguns pontos interessantes, né? Então eu acho que 3 pontos a gente pode trazer à discussão, que é a questão da economia e o direito, né? Então o ministro Luiz Roberto Barroso e também o ministro Fux vão nesse sentido de tratar da questão relacionada ao realismo jurídico, né? A necessidade dessa adaptação do direito a estas condições, não apenas utilizar do direito para uma conformidade, né, das circunstâncias sociais apenas. Então eles citam isso no voto, citam também a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário, né? A autocontenção pelo fato de estarmos falando de uma medida provisória que deve passar pelo crivo político do Congresso Nacional na sua conversão ou não em lei. Então, na pendência desse juízo político, a discussão no Supremo ela é prematura e talvez atropelaria esse procedimento da própria Constituição. Outro ponto interessante que eu chamo a atenção é na fala do ministro, no voto do ministro Gilmar Mendes, dizendo que a própria Constituição é um pouco reflexo da nossa experiência. Então a nossa Constituição de 88 é reflexo de um regime autoritário que o precedeu. Então, por estas situações, há uma relevância muito grande da questão da liberdade, a liberdade do pensamento, da manifestação do pensamento. E isso, por si só, traria a ideia de que a Constituição, sempre pela necessidade de se adequar a uma realidade, ela sempre apresenta uma lacuna. Né? Tratou da questão do 501 da CLT, a questão da força maior, né? Para nós já discutido isso, na verdade ele não entra nesse mérito porque o objeto da ação não é a recepção ou não do 501A, mas a gente vem tratando dessa ideia de que o 501 não exclui a possibilidade, né, se legislar em situações de excepcionalidade, né, dentro dessa ideia de contrato de trabalho de emergência. Na verdade, a força maior não é um argumento para que o empregador possa descumprir de forma discricionária alguns pontos
da legislação trabalhista. Então isso a gente já tratou um pouco, então acho que essa não seria o grande ponto. Mas eles chamam a atenção esse ponto, e o ministro Fux também chama a atenção da questão da expertise, né? O judiciário não tem como poder, né, independente e harmônico, no texto da Constituição, o judiciário não tem expertise técnica para avaliar, né, o conteúdo de uma série de medidas provisórias que têm sido editadas em uma série de campos para tentar amenizar os efeitos da Covid-19. Então é um ponto extremamente interessante. Ao que nos parece, né, a partir dessa ideia de segurança jurídica, né, que o próprio ministro Alexandre de Moraes rechaça essa condição resolutiva, foi dada uma outra interpretação, uma interpretação que nós já havíamos discutido aqui no canal, nós já havíamos adiantado no canal e também levado um pequeno artigo com alguns pontos para o site do Migalhas, e a gente gostaria, a partir dessa ideia, apenas trazer aqui alguns pontos relevantes quanto a isso. Então, ao que nos parece, fica muito importante a ideia de que a Constituição ela possa vir a ser interpretada num seguinte aspecto, uma proposição que nós fizemos. Então a gente não deixa de observar o valor social, né, como princípios fundamentais da República, o valor social do trabalho. Só que todas as vezes que nós tratamos no texto da Constituição de valor social do trabalho, este mesmo dispositivo, esse mesmo inciso vem acompanhado da livre iniciativa. Então, o artigo 1º, inciso 4º, lá trata dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa. E o artigo 170 da Constituição Federal, que inaugura a nossa ordem econômica, quando vai tratar da valorização do trabalho, ele passa pela livre iniciativa. E como eu acho importante nessa decisão, como questão de mérito, né, expertise que o ministro Fux fala, a convergência, né, então desenvolvimento econômico sem deixar de observar o desenvolvimento social, a convergência leva ao aspecto, né, material das medidas provisórias, que seriam a justiça social. A justiça social que se promove naquela circunstância, protegendo dentro do 170, do próprio 170, não só a necessidade da proteção do emprego, já que o inciso 7º fala, acho que é o inciso 7º do 170 fala na proteção do pleno emprego, mas também nós entendemos aí a necessidade de se preservar, né, a sustentabilidade das microempresas. Então eu acredito que o que traz de diferente, embora numa situação de excepcionalidade, é tentar conjugar dois valores constitucionais que no próprio texto andam lado a lado. E aí nós diríamos, e aí como é que fica as cláusulas pétreas do artigo 7º da Constituição Federal? Então, as cláusulas pétreas, elas passam por algumas densidades normativas, né? Então quando eu falo lá do meu percentual de horas extras, é uma densidade normativa de efeito concreto, 50%, né, no mínimo. Então não tenho como, na legislação infraconstitucional, legislar de uma outra forma. Só que há entendimentos, e eu comungo aqui com a ideia do próprio Gilmar Mendes, doutrinariamente falando, né, de que essa densidade normativa, né, das cláusulas pétreas no aspecto social deverão ser desenvolvida no plano infraconstitucional. Então esse é um grande ponto, eu acho que é um ponto interessante para a gente trazer a discussão. Entendo que não há um poder absoluto, né? Então no RE 590/415, quando nós damos força pré-reforma trabalhista ao princípio da autonomia coletiva da vontade do 7º 26, não entendo, né, no texto da Constituição Federal, não há um entendimento no texto da Constituição Federal, que ali eu estou diante de um poder absoluto. Tanto que a negociação coletiva, né, que está autorizada de forma particularizada no 6º, 13 e 14, tanto que ela sofre, né, a própria contenção do Poder Judiciário. Então ele não é um poder absoluto. Então, na minha concepção, dentro dessa análise, nós temos duas fontes constitucionais que devem necessariamente conviver. Então nós temos a lei, a possibilidade de se legislar, de se regulamentar, de intervir no domínio econômico, inclusive para resguardar os aspectos sociais. Então o artigo 5º
2 da Constituição Federal, que trata do princípio da legalidade, o artigo 22, inciso 1, que trata da competência da União para legislar sobre matéria trabalhista, é um ponto interessante. Então há uma convivência, né, não há sobreposição, talvez uma ideia de complementaridade de fontes distintas no próprio texto da Constituição Federal. E aí eu traria mais 2 pontos interessantes, né, que não só foram desenvolvidos por ocasião do resultado, mas também para que a gente possa fomentar também essa ideia desse debate. 2 pontos são, na minha concepção, quando a gente percebe a inversão semântica do artigo 7º, 6º para o 13, então o 6º fala redução de salário por convenção e acordo coletivo, convenção coletiva e acordo coletivo. No inciso 13, quando a gente fala em redução de salários, com redução de jornada, que é obviamente acompanhada de redução de salário, há uma inversão semântica. Então, é um aspecto semântico, simbólico, que traz efeitos hermenêuticos. Então, eu teria ali três possibilidades, né? Então, um acordo que precede sem qualquer adjetivo, acordo individual, acordo coletivo, isso no artigo 7º, 13, e convenção coletiva de trabalho. Então, nessa percepção, entendo que há assento, né, ou melhor dizendo, há assento constitucional desse acordo no próprio texto da Constituição Federal. E quando nós falamos também da ideia de função social da propriedade, embora são alguns princípios que devam nortear o legislador, como enunciado ali no artigo 5º, inciso 23 da Constituição, ou 170, inciso 3, acho que essa ideia dentro do contrato de trabalho de emergência, essa ideia de se relativizar de forma parcimoniosa, controlada, né? Então uma ação controlada da lei, como foi feita nas medidas provisórias, permite aí essa relativização do risco do empreendimento. Então a minha ideia é de que essa função social da propriedade não tenha apenas o aspecto, a extensão passiva, né? Eu sou empresa e pela função social eu tenho uma série de encargos, embora estejamos falando de algo em sede principiológica, mas como inaugurado lá pelo artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei da recuperação judicial, há a ideia do princípio da proteção da empresa. Então, a empresa vista como uma unidade produtiva que precisa também, igualmente, ser preservada. Então, entendemos que nessa leitura que se faz, ressaltando mais uma vez que valor social do trabalho está sempre acompanhada no mesmo dispositivo de livre iniciativa, então são 2 valores que devem ser interpretados a partir de uma ótica hermenêutica que confere não só a máxima efetividade do texto constitucional, mas a unidade, a ideia, né, de que há necessidade de se conjugar esses 2 elementos, permitindo aí a função social da propriedade na sua extensão ativa, né, para que a gente possa aí preservar esses empregos. Ao que me parece, ao final disso tudo também, o que ganha protagonismo é o artigo 617 da própria CLT. Então, diante de uma nova conformação dos sindicatos no Brasil, até mesmo pelas decisões já tomadas na reforma trabalhista ou mesmo pelo Supremo, a ideia de que a impossibilidade operacional, até porque tudo isso está montado pela soberania da própria Assembleia Extraordinária dos Trabalhadores, que aprova as novas condições de trabalho, diante da impossibilidade operacional, né, do próprio sindicato, o 607 da CLT, por alguns, né, revogados, né, pela Constituição, mas que ganha protagonismo até mesmo nas decisões, na decisão liminar do ministro Lewandowski, permitiria de forma excepcional, a negociação com um conjunto de empregados. Embora, né, o Comitê de Empresas, criado na reforma trabalhista, 510A, não trate dessa possibilidade, apenas no 500B2 trate da possibilidade de diálogo entre a empresa e o empregado apenas para a boa-fé. E essa segurança jurídica poderia ser alcançada, né, isso num outro bate-papo, poderia ser alcançada pelo instrumento de homologação de transação extrajudicial do artigo 855B. Mas esse é um assunto
que vai ficar para um outro dia. Valeu, pessoal!